Então, muito boa tarde. Vamos dar início a esta sessão, onde será apresentado o 13º número da Nova Águia. Houve um atraso de alguns dias. Eu não sou supersticioso, portanto não me atribuo isso ao facto de ser um número 13, mas a verdade é que houve um ligeiro atraso. Procuro também sempre ver as coisas pelo lado positivo. Esse atraso permitiu-nos ter hoje aqui algumas pessoas que não saberiam ter estado na terça-feira, e saliento o privilégio que é termos connosco a professora Constança Marcondes César, que chegou ontem do Brasil, que estará uns dias entre nós, uma colaboradora da Nova Águia, e teremos também a oportunidade e o privilégio de ouvir, desde logo, sobre uma autora que ela conhece muito bem, a Dora Ferreira da Silva, enfim, eventualmente sobre outros autores, desde logo também o Agostinho da Silva, que é o autor em maior destaque neste 13º número. Temos também aqui na mesa, escusado será apresentado, todos vocês já conhecem, que são presenças habituais nestes lançamentos, Pinhanda Gomes, Manuel Ferreira Patrício. Hoje, excepcionalmente, não pode estar connosco o professor António Vaz Teixeira, também faz sempre questão de estar presente nestas sessões. À minha esquerda tenho o Rodrigo Sobral Cunha, o Manuel Gandra e o Delmar Gonçalves, que na parte final da sessão nos irão falar de outras obras que nós, nesta sessão, queremos também aqui destacar. Para além disso, também em destaque nesta sessão estará a publicitação do Congresso, do segundo Congresso da Cidadania Lusófona, que se irá realizar no dia 16 de abril deste ano, portanto já faltam poucas semanas, na Cidade de Geografia de Lisboa, e uma vez mais, nesse Congresso, estarão presentes associações da sociedade civil, todo o espaço da lusofonia, todos os países e regiões, já que para nós esta comunidade lusófona não se circunscreve aos 8 países da CPLP, mas abarca e abraça outras regiões espalhadas por esse mundo fora, com fundas afinidades linguísticas e culturais a esta nossa comunidade lusófona. Nesse Congresso, no dia 16, estarão também presentes personalidades que presidem em instituições com responsabilidades particulares nessa área, nomeadamente o Presidente do Instituto de Camões, o Secretário-Geral do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, o Presidente do Centro Nacional de Cultura, o Dr. Pedro Oliveira Martins, e, finalmente, também o Secretário-Geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Nesta sessão iremos também entregar
o Prémio Personalidade Lusófona, uma das iniciativas mais marcantes promovidas pelo MIL, pelo Encontro Internacional Lusófono. Lembro que já homenageámos figuras tão distintas como o embaixador Paulo Moreira, o embaixador brasileiro durante muitos anos junto da CPLP, depois o bispo Ximenes Belo, o professor Adriano Pereira, mais recentemente o ex-secretário executivo da CPLP, o engenheiro Domingos Simões Pereira. Este ano resolvemos atribuir esse prémio, que procura, enfim, reconhecer publicamente um empenhamento em prol desta nossa causa, deste nosso ideário da convergência lusófona. Resolvemos homenagear, dizia, um dos fundadores da Academia Galega de Língua Portuguesa, o Ângelo Cristóvão, precisamente em reconhecimento de todo o trabalho que está a ser feito na Galiza em prol da defesa da autonomia linguística e cultural da Galiza no seio do Estado espanhol e das suas ligações, não só a Portugal, mas a todo o restante espaço lusófono. Temos aqui muitos programas, a sessão será aberta, fica desde já o convite. No final desse dia realizaremos um espetáculo, tal como aconteceu o ano passado. Está cá a Luísa Jandarinho, que aliás também dirige comigo a Nova Águia. Não está cá, infelizmente, mas é capaz de chegar ainda a tempo o Miguel Real, que está a coordenar, que é presidente da Senhora Amundi, faz parte da direção do MIL, que está a coordenar esse espetáculo, que irá decorrer no Palácio de Foz, e não hoje ainda, mas muito em breve, publicitaremos o programa desse espetáculo e fica também o convite para que os presentes possam estar nesse dia 16. Quanto a hoje, quanto a este número da Nova Águia, quisemos assinalar uma dupla efeméride, desde logo, os 40 anos de Abril, da Revolução de 1974 e os 20 anos da partida de Agostinho da Silva. Agostinho da Silva, como todos sabem, é uma das figuras que mais inspira este projeto da revista Nova Águia e do Movimento Internacional Lusófono. De resto, a Agostinho da Silva já dedicámos um dos números, logo o terceiro número, por ocasião dos 15 anos da sua morte. O tema foi o legado de Agostinho da Silva. Em quase todos os números, se não mesmo em todos os números, nunca nos esquecemos de evocar Agostinho da Silva, porque ele foi, a par de outros, mas muito particularmente, uma das pessoas, aquele que, a partir de Portugal e da sua experiência brasileira, mais coordenou por esse reforço dos laços, desde logo em Portugal e Brasil, mas por extensão com todos os restantes países de língua portuguesa. Nunca nos esquecemos disso e é também por isso que, de facto, Agostinho da Silva é para nós uma memória muito viva. Quisemos conjugar essa abordagem, essa reabordagem, com esta reflexão que promovemos em torno dos 40 anos de Abril. Não tanto do ponto de vista mais estritamente político, pelo menos na sua acessão mais comum, quisemos fazer um balanço histórico-cultural, se quiserem político, mas no sentido geopolítico, daquilo que sucedeu no pós-25 de Abril, onde estávamos, onde estamos. Foi esse o reto que lançámos. Uma vez mais teve esse reto humano da correspondência, de tal forma que, tendo nós pensado que naturalmente haveria duas secções, uma mais circunscrita a Agostinho da Silva e outra que se detivesse mais nesse balanço dos 40 anos de Abril, acabámos por verificar que muitos dos textos que faziam esse balanço, ou procuravam fazer esse balanço, partiam precisamente das ideias de Agostinho da Silva,
de alguns dos seus diagnósticos ainda feitos em vida. De um certo sentido, que ele próprio expressou, de uma oportunidade perdida, porque Agostinho da Silva pensava que, logo a seguir ao 25 de Abril, se poderiam ter dado passos decisivos e assertivos no sentido da criação dessa comunidade lusófona. Por circunstâncias várias, isso não foi possível. Portugal virou até, a nosso ver, muito as costas ao espaço da lusofonia, ao mar, apostou talvez demasiado na integração europeia, e isso foi, enfim, algo que Agostinho da Silva ainda denunciou em vida, e é a partir desse diagnóstico que nós procuramos fazer esse balanço 40 anos depois e 20 anos já após Agostinho da Silva nos ter deixado. Mas dizia eu que esses dois conjuntos de textos se interligaram tão perfeitamente que acabámos por coligi-los numa única secção que simultaneamente evoca Agostinho da Silva e faz esse mesmo balanço. Sendo certo que, obviamente, há textos que se centram mais na figura de Agostinho da Silva, inclusivamente em alguns diálogos que vêm a propósito, no sentido de pessoas com quem Agostinho da Silva se relacionou ou que vieram depois a estudá-lo. É o caso, por exemplo, do texto sobre Novo Patrício, que evoca a figura de Margarida Santos Carvalho, uma grande estudiosa da obra de Agostinho da Silva, que de resto redigiu, em parceria com a Helena Briosa e Mota, um livro de referência, que tem por título Pensamento Pedagógico de Agostinho da Silva. É também o caso de um texto da Paula Leiro, aqui presente, que tem por título Agostinho da Silva segundo Rubaná, e é ainda o caso de um texto do António Cândido Franco, que tem por título Agostinho da Silva e José Maria Carriero. Depois temos uma série de textos que desenvolvem esta visão de Agostinho da Silva sobre o Portugal histórico, sobre a lusofonia, do Artur Manso, da Carmina Poença, também aqui presente, do Jorge Janeiro, da Maria Luísa de Castro Soares, da Lúcia Helena Alves de Sá, e depois textos que, alguns deles partindo ainda de Agostinho da Silva, fazem de forma diversa, há aqui diversas tonalidades, ainda bem que assim é. A Nova Águia sempre foi e sempre será um órgão plural, mas que, portanto, de diversos modos fazem esse balanço, e temos textos do Luís Garcia Soto, um galego, texto até, enfim, muito típico, é muito o registro de Luís Garcia Soto, parte de experiências, de memórias pessoais, e a partir daí desenvolve reflexões muito interessantes, no caso da sua experiência de Portugal de então. Textos falam-se do Luís Garcia Soto, do Otávio dos Santos, do Nuno Souto Ferrão, colaborador muito regular da Nova Águia, muito nos honra uma vez mais o seu muito bom texto, do Miguel Real, do Joaquim Miguel Patrício, igualmente aqui presente, do Duarte Banquinho, do Bernardo António Pereira, que chama a atenção para este texto, que é um texto que, pela sua extensão e pela sua qualidade, é um texto que faz muito bem o balanço que há a fazer, pelas informações que nos traz. E finalmente temos, para acabar esta secção, um texto do António Carlos Carvalho, também um colaborador muito regular da Nova Águia. Porque neste número, de facto, Agostinho da Silva é uma figura em destaque, foi também a oportunidade para aqui publicarmos uma extensa série de cartas, são cerca de meia centena, cartas de Agostinho da Silva para António Telmo. Como sabem, António Telmo é uma figura muito cara a este projeto, à Nova Águia em particular,
Também, em quase todos os números, temos evocado a sua memória. E aqui, depois, é uma dupla homenagem a essas duas figuras maiores que foram também tão próximas, já que, como muitos de vós saberão, António Telmo esteve no Brasil a convite de Agostinho da Silva, e estas cartas reconstituem muito bem esse percurso, esse diálogo, essa relação que se manteve enquanto Agostinho da Silva foi vivo, já que foi ele o primeiro a partir. Depois temos 3 evocações de fundo, e até pelo número de páginas que ocupam, do Raulino, evocação feita pelo Rodrigo Sobral de Cunha, que de resto depois irá aqui apresentar um livro que ele próprio compôs também sobre o Raulino, e falar-nos também sobre o congresso que ele está a preparar, que irá decorrer nos dias 3 e 4 de abril, em Sintra. Temos também uma secção sobre António Ramos Rosa, um poeta muito conhecido, com uma obra muito marcante. De resto, este era um dossiê preparado pelo Fernando Esteves Pinto, um colaborador também da Nova Águia, e pela Gisela Ramos Rosa, da família de António Ramos Rosa. Era um dossiê que já nos tinha sido entregue há alguns anos, posso dizê-lo. No entanto, só agora é que se impôs a sua publicação. Este é enfim, ainda hoje estava a escrever um e-mail a uma pessoa e a justificar a não publicação de um texto. Cada vez mais chegam textos à Nova Águia, isso é um sinal da vitalidade deste projeto. Obviamente que o reverso disso é, em todos os números, ficarem muitos textos de fora, já que outra das nossas prioridades, exigências, é manter este projeto autossustentável, como tem acontecido. Isso passa por não aumentar o número de páginas, mesmo com esse preço, de ficarem muitos textos de fora. Enfim, foi a ocasião, por razões infelizes. António Ramos Rosa faleceu em setembro do ano transato e achámos que finalmente era a altura de publicar este dossiê. Sobre uma outra figura, neste caso não da poesia, mas da filosofia, foi António José de Brito, também falecido em setembro de 2013. Coligimos uma série de textos que dão conta, sobretudo, da importância do seu pensamento filosófico, e destaco aqui, em parte de outros, o texto do professor António Braz Teixeira sobre a sua ética dialética. Temos depois uma série de evocações mais breves, de autores vários, desde logo Albert Camus, enfim, um autor não lusófono, mas que é um autor que em Portugal, não sei se também tanto no Brasil, depois a Constança, se porventura poderá dizer alguma coisa a esse respeito, mas em Portugal foi alguém muito marcante, alguém que, enfim, foi muito objeto de reflexão, de estudo, e daí justificar-se a sua evocação na Nova Águia. Evocamos também aqui a figura do Amadeu de Sousa Cardoso, de um autor cabo-verdiano, Baltazar Lopes da Silva, do professor Freire Gonçalves, ainda vivo, saliente. De resto, estive com ele na quinta-feira, na Faculdade de Letras, onde evocámos conjuntamente a figura de Francisco Garnequeiro. De resto, é também aqui evocado por mim próprio. Temos a evocação da Dora Ferreira da Silva, como eu já referi, pela Constança. Um texto sobre o Fernando Pessoa, redigido pelo Luís Tavares, a pessoa que está aqui a gravar a sessão. Este é uma das marcas da Nova Águia e do Mil. As pessoas escrevem, ao mesmo tempo podem gravar, apertar caixas, não há qualquer restrição a esse respeito. Temos uma evocação do João Deus, que é uma figura que é muito cara a este projeto. Um texto ainda apresentado no seminário que decorreu no dia 14 de abril de 2013, salvo erro.
apoiado pelo Novaga e pelo Mil, em Messines, São Bartolomeu de Messines. Já tínhamos publicado os restantes textos em números anteriores. Este texto só agora nos chegou e, portanto, só agora foi publicado. Temos ainda um texto sobre os GNs, uma figura que faleceu o ano passado e que já tinha sido evocada no número anterior, e de resto é uma figura que não iremos esquecer. O Instituto de Filosofia Brasileira, que também aqui represento, irá promover ainda este ano um colóquio sobre a sua obra e pensamento. Temos um texto muito interessante do Fernando da Costa, sobre António Correia, mas também sobre Agostinho da Silva. O Fernando da Costa é das pessoas que nunca se esquece de Agostinho da Silva, que fala de Agostinho da Silva, mesmo nas ocasiões em que, aparentemente, essa referência não viria de todo a propósito. Apenas para dar um exemplo recente, eu participei, enfim, pelo menos assisti a uma recente sessão de homenagem ao general Ramalhianes, que decorreu na FIL há cerca de um mês e meio, e o Fernando da Costa foi um dos oradores e lá conseguiu evocar Agostinho da Silva, como ele sempre faz. Também porque Agostinho da Silva era uma personalidade, enfim, com traços muito afins à personalidade de António Correia. Finalmente, nesta secção, temos uma evocação de uma outra grande figura do nosso pensamento, que foi Teixeira Rego, evocação essa feita pelo Pinheiro Gomes, enfim, uma das pessoas mais qualificadas para o fazer. Temos depois também a rubrica habitual, Outros Voos, onde, enfim, coligimos textos que vão em diferentes direções, textos do professor Diego Moreira, uma figura que também prestigia sempre com a sua colaboração, sem que lhe seja preciso pedir. Ele espontaneamente envia-nos sempre textos, e eu arte, não é o que nem sempre é o que acontece. Agora vim aqui para a minha esquerda. Textos, enfim, dos José Carlos, do João Pereira de Matos, aqui presente, colaboração também regular, do José António Alves, que fala do contributo da Escola de Braga, registra esse respeito sobre esta temática. Foi já publicado um volume na coleção Nova Águia, precisamente intitulado Da Escola de Braga e Tradição Humanista, se não me falha, precisamente. E sendo que esta secção termina com um texto do próprio António Telmo, um texto inédito, sobre o número 13, enfim, foi esse o texto mais enviado para que esse texto fosse aqui publicado. Temos as rubricas habituais do Pinheiro da Gomes, Entre Campos, de Jorge Teles Menezes, as ideias portuguesas de Jorge Espilo, os registros de Eduardo Aroso, uma rubrica que se estreou no número anterior, o Espírito dos Lugares, de Manuel Guedra, uma colaboração também que nós sempre acolhemos com muito agrado, só faltou uma vez, nestes 13 números. A colaboração também habitual da Ana Paula Guimarães, sobre literatura oral e tradicional, e finalmente uma rubrica que não vem desde o primeiro número, mas que já se mantém em alguns números, do João Bigode Chorão, Cartas sem Resposta. Temos também uma secção que é já um clássico, o Bibliário, onde coligimos, como se refere pelo nome, recensões de pequenos apontamentos bibliográficos sobre algumas obras que, a nosso ver, merecem destaque. Como é que o caso da obra, muito recentemente, do Pedro Sinde, intitulada Sete Sábios Portugueses, uma obra que é aqui recenseada pelo Joaquim Domingos, uma figura que também tem colaborado praticamente em todos os números da Nova Águia. Há também aqui a referência de um audiolivro que registra discursos conferências do próprio Agostinho da Silva, aliás, temos aí disponível na mesa ao fundo da sala. Finalmente, no noticiário, temos o registro
de um texto lido nesta sala há cerca de 6 meses, no dia 15 de outubro de 2013, onde assinalámos o 3º aniversário do MIL e onde lançámos a Nova Águia 12, discurso esse preferido pelo professor Manuel Ferreira Patrício. E temos, finalmente, a notícia deste 2º Congresso da Cidadania Lusófona. Sendo a revista Nova Águia essencialmente uma revista de ensaio, nunca deixa de ter alguma poesia. Também assim que aqui acontece na secção Poemário, como sempre, se espraia por toda a revista. Quisemos uma vez mais deixar essa marca. Temos a colaboração de vários autores, alguns deles presentes, nomeadamente o Delmar Gonçalves. Finalmente, a revista termina com a referência justa à coleção Nova Águia, que excede já os 40 títulos e que, enfim, tem publicado, nesta coleção se tem publicado obras que, a nosso ver, são também obras muito relevantes. O próximo número já está a ser planeado. O tema será nos 80 anos da mensagem, nos 800 anos da língua portuguesa. Será, pois, também uma dupla temática, mas que, tal como acontece neste número, essa duplicidade não é propriamente uma dicotomia, já que estes dois temas estão profundamente interligados entre si. Em 2015, iremos naturalmente evocar a figura maior da filosofia portuguesa, que foi Sampaio Bruno, nos 100 anos do seu falecimento. De resto, está a ser preparado um congresso para novembro de 2015. Iremos também, naturalmente, evocar a experiência do Orfeu, que foi também, enfim, uma ramificação da revista Águia e do movimento da Renascença Portuguesa, e que em 2015 se completam também 100 anos sobre essa mesma experiência. Enfim, muitos números estão no nosso horizonte, muitos temas, muitos autores a abordar. Agradeço a vossa presença para mais este número, agradeço a vossa colaboração. Neste número, a Nova Águia, isso já foi também comunicado, foi reforçada a nossa equipa diretiva. Achámos que, exatamente para dar conta deste acréscimo de trabalho que decorre desse acréscimo de projeção, era preciso mais colaboração no trabalho interno, na revisão de textos, era preciso mais colaboração a nível da divulgação dos lançamentos. E daí que tenham sido designados 3 vice-diretores, novos 3 vice-diretores, o Luís Lóia, aqui presente, o José Almeida, que coordena o do Norte, e a Maria Luísa Francisco, que coordena o Rio Sul. E queria também, obviamente, agradecer a todos os colaboradores da Nova Águia. Obviamente que se aqui estamos, se esta revista sempre, em todos os semestres, tem saído, é obviamente também muito porque essa colaboração tem chegado com a qualidade de vida e tem chegado no devido tempo. Certamente que isso acontecerá já no próximo número. Recordo que o prazo para entrega de textos será no final do semestre, deste semestre, ou seja, no final de junho. Muito obrigado então pela vossa atenção e, aproveitando a presença da professora Constância, desde logo do Pinheiro da Gomes e do professor Manuel Ferreira Patrício, eu vou então dar a palavra sucessivamente à Constância, ao Pinheiro da Gomes e ao professor Patrício, e depois, à minha esquerda, ao Rodrigo Sobral Cunha, Manuel Guerra, e ao Delmar Gonçalves, que nos irão falar de outras obras, também, a nosso ver, muito relevantes. Obrigado, Constância. Eu queria agradecer ao Renato, ao velho amigo,
a gentileza de ter feito esse convite. Na verdade, eu vim para o lançamento da Nova Águia, eu estava exatamente pensando em falar, né? Mas agradeço de qualquer modo ter aberto a palavra e ter me pedido para falar sobre a Dora Ferreira da Silva. Dora Ferreira da Silva é uma poetisa contemporânea brasileira. Foi casada com Vicente Ferreira da Silva, que é um dos filósofos introdutores do pensamento de Heidegger no Brasil, um dos pensadores mais originais e mais interessantes da filosofia contemporânea brasileira, com edição de parte significativa das suas obras, uma seleção feita pelo Dr. Antônio Braz Teixeira e publicada pela Imprensa Nacional, a obra dele, com uma introdução do Braz Teixeira, muito, muito boa. E a Dora era uma mulher excepcional, quer dizer, não só a esposa de um pensador significativo, mas ela própria uma pessoa de grande qualidade intelectual, com vários prêmios da Academia Brasileira de Letras, inclusive pela obra reunida, várias vezes premiada também com o Prêmio Jabuti, pelo menos 3 vezes, que é o prêmio máximo de literatura no Brasil, e tradutora também das obras de Rilke, de Hölderlin, de Saint-Jean-Perse, e também uma das pessoas mais importantes na tradução das obras de Carl Gustav Jung para o português, fazendo parte da equipe de tradução da editora Vozes, né? Uma edição de boa qualidade, a primeira edição brasileira, a primeira edição em português das obras todas de Jung. Ela, então, teve um trabalho muito interessante, não só na poesia, na literatura, escreveu também contos, grande tradutora, importantíssimas traduções, inclusive das Elegias de Duino, de Rilke, uma edição crítica da editora Globo, que eu acho que é uma das edições mais bonitas, né? Acho que só um poeta pode traduzir outro poeta, eu acho, porque a beleza da tradução realmente é excepcional. Uma edição crítica comentada por ela também pela editora Globo. E as anotações que eu fiz para este número da Águia, na verdade, se prendem às últimas obras da Dora. A Dora tem toda uma influência muito grande da tradição grega, da obra de Heidegger, da leitura heideggeriana também, do papel do poeta, sobre a essência da poesia, que ela conhecia muitíssimo bem, e também uma influência profunda da fenomenologia da religião, dos estudiosos de Walter Otto, por exemplo, Rudolf Otto, também do Eliade, né? Então é uma obra que tem uma expressão muito grande, num primeiro momento, de uma espécie de reativação dos mitos da tradição grega, mas também num determinado momento, que é o momento em que há o encontro do casal que reunia amigos frequentemente em sua casa, constituindo aquilo que Braz Teixeira chamou de a Escola de São Paulo, pensadores, poetas, escritores, artistas, né? Havia um encontro periódico desse pessoal todo na casa da Dora e do Vicente, e desse encontro participaram Agostinho da Silva, Eudório de Souza e Delfim Santos, durante um período em que estiveram por São Paulo, inclusive colaborando na revista Diálogo, que foi uma revista fundada por Dora e Vicente Ferreira da Silva e Milton Vargas, que era um professor da Politécnica também,
e que teve uma expressão bastante grande durante um certo tempo, com 16 números publicados, incluindo colaborações, por exemplo, do Guimarães Rosa, né, entre outros autores. O Vicente Ferreira da Silva morreu muito jovem, com 47 anos, num acidente de carro. E com a morte do Vicente, a revista Diálogo foi interrompida e foi transformada, com o apoio de Wilhelm Flusser e de Anatol Rosenfeld, numa outra revista que foi dirigida por Dora, chamada Cavalo Azul, que teve também uma série de números publicados, né, onde inéditos do Vicente foram editados. Houve a colaboração, por exemplo, da Dalila Pereira da Costa, do Agostinho da Silva, também nessa nova revista. Bom, eu não falo nesse texto que apresentei na Nova Águia sobre a Dora marcada pela tradição grega, nem a Dora que, a um certo momento, após o contato com Agostinho da Silva, se volta para uma recuperação da tradição cristã. Então, há uma oscilação na obra de Dora entre as fontes gregas, o mito vivo da tradição grega e a busca da mística cristã, do franciscanismo, isto certamente sob a influência marcante do Agostinho da Silva e do joaquimismo, que ela conhece a partir do Agostinho, do Jaime Cortesão, principalmente da Judite Cortesão, com quem ela teve um contato bastante estreito. Bom, esses últimos textos, na verdade, são textos em que a Dora fala sobre a música, a dança e a poesia. Eram artes que ela conhecia bem. Ela não foi só poetisa, ela informalmente aprendeu dança e exercitava a dança. E a música é uma presença constante na sua obra, a referência a músicos e a música, a Mozart e a Beethoven, especialmente nesta última obra. Esses livros foram publicados depois da morte da Dora. Eu tive a oportunidade de acompanhar o surgimento no fim de ano. Eu fui visitá-la e havia um grande caderno em que ela escrevia, na frente do caderno, ela escrevia os poemas que ela chamou de transpoemas, poemas sobre a poesia, em que a poesia é um pássaro, né, que vem visitar o poeta. São textos magníficos, né? E o verso desse caderno eram poemas escritos a partir da música de Beethoven, a partir da sonata Appassionata. Dora ouvia o Appassionata, ouvia Beethoven desde que acordava até dormir. A música funcionava como a indução para um estado alterado de consciência, um estado de vida criadora, e esses poemas jorravam desse contato com a música que ela ouvia o tempo todo. Talvez sejam alguns dos poemas mais importantes de Dora, isso dito por ela mesma num telefonema à sua filha, com quem ela conversava frequentemente sobre a criação poética, lendo para a filha, inclusive, os poemas, né? De que é que tratam esses poemas tão importantes? Do ponto de encontro entre a eternidade e o tempo, do ponto de encontro entre a vida e a morte. Esse tema do trânsito entre a vida e a morte, a poesia como aquilo que dá acesso a um duplo mundo, um mundo que torna, de certo modo, presentes os mortos, ou que você faz o trânsito, né? Você passa através de sonho, através do pressentimento, do presságio, né? Isso está presente
fundamentalmente, o duplo reino da vida e da morte já está presente na obra de Rilke, que é uma das obras mais importantes, uma das fontes mais importantes de influência sobre a obra da Dora. Ela fala sobre isso, o duplo reino da vida e da morte. Os mitos gregos que ela trabalha são fundamentalmente o mito de Perséfone, quer dizer, da descida e da